Seu nome completo? Ademar José Bamber. O senhor é amigo próximo, parente ou inimigo do seu Holger Kahn? Sou conhecido. Conhecido, Sim. conhecem da onde? Nós nos conhecemos através da associação. Nós tínhamos uma associação, ainda temos uma associação de psicultores, né? Onde, através dessa associação, a gente se conheceu. E por eu ter descendência alemã, né, a gente começou a conversar mais. Mas vocês têm algum... Vocês compravam coisa um do outro? Um deve alguma coisa para o outro? Não. Nós fizemos, como agricultor, a gente fez negócio, a gente comprou gado, vendeu gado, essas, né? A gente trocou serviço. Trocou serviço. É isso. Mas tem alguma dívida entre um... Não. Tá bom. Então, o senhor está sendo ouvido como testemunha. Se o teu compromisso é verdade, sob pena de limite de falso testemunho. Não pode mentir, nem omitir nada que for perguntado do senhor. Se não souber, responde que não sabe. Tudo bem? Às vezes a gente vai dando uma interrompida porque ele está traduzindo, tá? Para o seu problema. Sobre esse fato do dia 31 de dezembro de 2019, em que o seu Holger teria ameaçado e agredido a dona Sandra. Você sabe algo sobre isso? Não presenciei, não. Tá. Pela defesa, doutora. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Há quanto tempo o senhor conhecia o casal? Faz muito tempo, são uns 12 para 13 anos. Nesse tempo o senhor tinha contato tanto com o Holger quanto com a Sandra? Tanto com o Holger quanto com a Sandra. Posso me virar para... Não fica aqui de frente, por favor. Tá. E como é que era esse contato entre vocês? Nós, na verdade, assim, a gente se visitava, né? Como nós temos, não só eu, os pais também, nós falamos no dialeto alemão, né? A gente acabava se aproximando para conversar, para pegar conhecimento, né? E tinha essa... conversar, se visitava e tudo mais. Vocês chegavam a se falar por telefone? Muito poucas vezes por telefone. Alguma vez falou com a Sandra por telefone? Com a Sandra, sim. Com o telefone, pelo WhatsApp, sim. Geralmente era com ela pela... Assim, nós temos só para explicar, o nosso alemão é um dialeto, né? Arcaico, ele é de 200 anos atrás e foi meio que abrasileirado. Então, a facilidade, quando a gente tinha se comunicar, era mais com a Sandra, através do português. Pessoalmente, a gente conseguia conversar um pouquinho mais com o Holger, Brusto, né? E aí a gente ia perguntando, isso aqui eu não entendi, assim. O senhor tinha contato com a Sandra individualmente, assim? Sim. Através de e-mail? Nós, às vezes, ela veio passear em vezes que o Holger creio que estava trabalhando na Alemanha ainda, né? Por essa. E nós, no último ano, em 2019, eu e mais um pessoal, nós ajudamos o Holger a trabalhar nos containers, na casa de container dele, né? E aí, como eu não tinha como voltar para casa, eu tenho meus pais que são idosos, né? Eu sou agricultor, então ela acabava me levando para casa, né? E no outro dia, quando eu ia até perto de ônibus, e aí ela me buscava. Então, tinha essa convivência com ela normal, né? A gente tinha um apego tanto a ela quanto ao Holger. E ela alguma vez reclamou do Holger, falou de alguma atitude agressiva por parte dele, ou de alguma ameaça? Não muito. Ela se queixava, às vezes, ela se queixava com minha mãe. Quando eles vinham passear, que a gente tinha. Enquanto que a gente ia ver a lavoura, ia conversar, ela
né? Ela se queixava, ela falava, assim, o Roger às vezes não, que era uma pessoa que ela não tinha muito apego, assim. Não entendi. Apego, comentava mal dele, que ele era muito, como vou dizer assim, muito não, exato. Né? As coisas têm que ser feitas assim, nós planejamos. No branco, Essa era né? E tinha. Mas se relatar alguma agressão, alguma situação de violência? Não. Vocês não tinham nenhum conhecimento disso? Nenhum vizinho sabia? Não, e assim, a convivência que nós tivemos, não, em nenhum momento a gente notou que poderia ter algo nesse sentido, né, no ar, questão da agressão. Né? Até a gente às vezes comentava entre nós, né, o Roger tinha atitudes bem, muitas vezes bem carinhosas, assim, termos de tratar ela, minha querida, coisa de um casal normal, né? Tanto que, se me permite, quando eu fiquei sabendo disso, eu até me assustei. Né? Não tinha, até ali a gente não tinha conhecimento nenhum. Isso. O senhor notava que havia alguma repressão por parte da Sandra, por parte do Roger em relação à Sandra, uma proibição dela sair, dela se movimentar, dela falar com vocês de alguma forma? Não. Não notava isso. Não, até como nós lidávamos na associação, né, geralmente quem falava era a Sandra. Né? A Sandra, o Roger, perguntava para ela e ela traduzia. E até um fato que me deixou lá no início, a primeira vez que a gente se encontrou, um fato que me deixou muito cabreiro, assim, foi que na noite que nós nos conhecemos, né, que o presidente da associação nos apresentou, a gente teve um jantar e a discussão sobre produção de peixe, essas coisas, e o Roger fazia intervenções, a Sandra pegava e traduzia para o pessoal. E eu, no final, quando chegando em casa, eu perguntei para minha mãe que se o meu alemão, né, estava tão errado assim, porque na minha compreensão, várias coisas que nós conversamos ali, ela traduziu de uma forma que me deu a entender que ela traduziu diferente. Né? E coisas que eu entendi mais ou menos que o Roger falou, né, que ela traduziu para nós de forma diferente e vice-versa. Então eu fiquei assim, pô, será que na hora, será que o meu alemão arcaico está tão errado assim, né? Então, mas quem geralmente falava em público com o pessoal era a Sandra. Ela fazia essa parte, né? Eu tinha dificuldade de compreender português. Tem dificuldades. De se expressar e de compreender. Sim. Sobre o dia lá da prisão, o senhor teve conhecimento? Não. Eu tive conhecimento posterior, tá? Eu tive conhecimento posterior, mas no dia não. Que conhecimento o senhor teve? Dias depois, eu liguei o telefone do Roger, né? Para ver quando nós íamos continuar, para mim poder me organizar como agricultor, quando nós iríamos continuar as obras que ele estava fazendo. E era para vir uns caminhão de concreto lá e teria que ficar uns dias de repouso, para depois continuar trabalhando. Então, para mim poder me organizar, eu vou ligar para ele para saber o que aconteceu e, para minha surpresa, quem me atendeu não foi o Roger, né? Foi a Sandra. E aí ela me contou que o Roger teria sido preso. Né? Então, essa
Eu fui saber dias depois, em janeiro. Se eu não estou enganado, foi em janeiro já. Eu fui saber. Certo, nada mais. Obrigada. Ministério Público? Sim, sobre o senhor falava o alemão, o senhor fala com o povo. Sim, nós falamos. Boa parte sim. Como nós nos comunicamos? Né? Quando eu não entendo alguma coisa, eu pergunto para ele, o que é? Porque o nosso alemão é um alemão de 200 anos atrás, né? Que foi entre os agricultores, e ele foi ainda brasileirado, ele não sofreu gírias. E isso, aí essas palavras mais modernas... Mas não, vocês usavam outra língua. Não, nós sempre... E aí... Você não falava em português com ele? Não. Até eu nunca forcei ele, até também por entender que, assim, de repente estava errado, para ele aprender, né? Mas a pessoa vem, né? Ela sai da sua terra, vem para uma terra estranha, e aí onde tu poderia, de repente, te sentir um pouquinho mais apegada. Mas a pergunta de vista, né? Sim, mas não, nós... A pergunta que eu fiz para o senhor é se você só falava alemão com ele, seja o seu dialeto? Sim, nós falávamos... Não. E as outras pessoas que o senhor conhece que também se relacionavam com não falavam alemão? Que não falavam alemão, assim, no tempo que nós trabalhamos com ele ali, esse pessoal, eu tentava ajudar um pouco, né? A traduzir e tudo mais. Mas geralmente quem falava com o pessoal, nas festas, isso, onde a gente convivia mais socialmente, vamos dizer assim, né? Era a Sandra. Em alguma, não sei se o senhor presenciou, enfim, não, mas em alguma oportunidade que a Sandra não estivesse, uma pessoa estaria conversando com ele que não falasse alemão, como é que se comunicava com ele? Não me recordo de ter presenciado tal fato, né? E, assim, nós éramos da diretoria da associação, os eventos da associação a gente sempre estava. E sempre estava o casal, né? Geralmente era ela que fazia essa parte da tradução. Muito obrigada, professora. Boa tarde. Boa tarde. Excelência, no evento 37 eu juntei alguns documentos. Entre esses documentos estão conversas entre o seu Ademar e o seu Roger no telefone que era compartilhado entre a dona Sandra e o seu Roger. Eu gostaria de mostrar para ele, meu telefone está com Não, eu tenho aqui. Qual o documento, doutora? É o OUT, já lhe confirmo. Outros 3, salvo engano. Pode passar para essa tela. Isso, eu queria que ele visse se aquele número pertenceu ou Pertenceu, sim. E eu gostaria que ele visse as conversas abaixo, né? Se ele poderia, né, informar, uma vez que a conversa está em português. Sim. É entre o senhor e o seu Roger, né? Supostamente. Supostamente. Assim, para mim, o Roger conosco, ele nunca foi agressivo, eu até estranhei, assim. Não, essa conversa foi com o seu Roger. Com o telefone, sinceramente, eu nunca, como os dois compartilhavam os telefones, quando a gente via, a Sandra estava também com o telefone do Roger, tá? Então, eu não tenho certeza se foi ela ou se foi ele. Mas quando tem outra conversa, o senhor tem um parente do MP, não tem? Não, mas peraí. A questão é se ele está falando português, porque ele fala português, é isso? Não, a pergunta, ele está perguntando se essa conversa é com o seu Roger, uma vez que a conversa é em português. Era com um telefone deles, tá? Era com... O contexto o senhor não consegue identificar se estava tratando assuntos que o senhor tratava com ela ou com ele? Pelo contexto. Assim, naquele momento eu acreditava que eu estava tratando com ele, mas depois eu comecei a ver um pouquinho a forma da escrita. Porque como o Roger se comunica com
com as pessoas através do celular que a gente viu, né, traduzindo. Né? E o tradutor, ele às vezes ele inverte um pouco, ele tira a palavra um pouco do contexto. Né? Mas eu quero saber se havia possibilidade de eu conversar com ele mesmo com o tradutor em português ou por escrito. Poderia haver, como poderia também haver a possibilidade de eu estar falando com a Sandra. Tá bom. Tá? Eu não tenho certeza porque os dois tinham... Às vezes a Sandra me ligava de um telefone, às vezes ela me ligava do outro, porque quando a gente falava, geralmente era ela por causa da facilidade de diálogo. Né? Aí, pessoalmente, eu não entendi isso. Não, Pode me... mas aí Sim. conversa em português, o senhor foi o interlocutor. Sim. Ele usava aplicativo. Houve uma conversa em português, houve um entendimento quanto a isso. Tá. E a gente não tem como confirmar que naquele momento ele estava no tradutor também, assim como ele não está confirmando que foi diretamente. Não, doutora, o que ele falou, essa conversa foi com o telefone do seu Ruger, que era em comum com a dona Sandra, e que ele, a princípio, estava conversando com o seu Ruger, mas poderia ser a dona Sandra. Foi isso que o senhor falou, não foi? Então tá, então vamos lá. Pelo assunto tratado ali, o senhor, salvo engano, tem um parente seu que trabalha no Ministério Público, né? Tem, meu irmão. O senhor estava ali prestando informação sobre como proceder com queixas junto ao Ministério Público, né, naquela conversa. Eu queria confirmar que o senhor prestou essa informação para ficar escrita. Não me recordo totalmente do teor, tá? São vários anos, eu até nem tenho mais esse telefone, mas se tá ali... O senhor frequentava a casa deles? Sim, eu trabalhei com ele em parceria, nós estávamos construindo os containers, o galpão de containers. Mas a casa em si, o senhor frequentava? Sim, cheguei a frequentar, inclusive a pedido da Sandra, eu cheguei um dia a cuidar da casa deles, quando eles tinham audiência por causa de um processo que eles tinham desavença com o vizinho, porque ela chegou e pediu para nós, porque ela tinha medo de que o vizinho pudesse fazer alguma coisa, matar os cachorros, ou coisa assim. Eu cheguei até uma vez a cuidar da casa, como convivi, também conheci o irmão dela ali. O senhor para próximo ali? Nós moramos na parada 104 da RS 020. Dá quantos quilômetros, mais ou menos? Menos de 10, mais de Não, 10. com certeza menos de 10. 10 dá até Morungaba, antes de Morungaba. 5? Por aí. Acredito eu que seja isso. E o senhor teve alguma desavença com a dona Sandra ultimamente a respeito de uma betoneira que ela lhe solicitou a devolução? Não. Isso até para mim é novidade. Satisfeita. Muito obrigada, senhor Ademar.